medrosos, eu sou Andréia Broio. Oi, medrosos, eu sou o Michael Gomes. E este é o Mentes e Medos. E antes de começar, já se inscreva no nosso canal do YouTube e também nos siga nas redes sociais. O link está na descrição. E se você quiser mandar o seu relato para a gente, pode compartilhar no nosso e-mail, mentesemedos@gmail.com. E para apoiar nosso projeto com qualquer valor, no Pix, mentesemedos@gmail.com. E qual que é o nosso tema de hoje, Má? O incidente em Camardaban. Esse incidente eu acho muito curioso. Eu não conhecia ele, foi você que me apresentou. E eu fiquei um pouco passada pelas coincidências que rolam em relação a esse incidente Karmardaban com o incidente Passo de Atuof. E até pela região e tudo mais. Então hoje a gente vai apresentar para vocês esse incidente que é muito curioso e também querer ajuda aí para tentar entender quais as teorias mais plausíveis para que isso tivesse acontecido realmente. Bom, o incidente Karmardaban, embora menos conhecido que o Passo de Atuof, não é menos assustador, tá, gente? Isso é especialmente verdadeiro quando se considera o local onde ocorreu o incidente, que é a Rússia soviética. E um lugar como a Rússia soviética pode ser enigmático mesmo no sentido normal da palavra. A região da Burácia, no sul da Sibéria, abriga a Cordilheira Karmardaban, situada abaixo do lago Baikal. Devido à sua paisagem selvagem, tornou-se o destino de trekkings, que é a caminhada realizada através de trilhas naturais, onde o praticante alivia o estresse e mantém uma relação mais saudável com a natureza. Bom, é muito apreciado pelos turistas também. Contudo, em 1993, 6 desses visitantes não sobreviveram à caminhada. O caso tem poucas respostas e a única sobrevivente nunca discutiu o horrível incidente desde o seu primeiro depoimento policial em 1993. Bom, o fato e as teorias especulativas, pelo menos as razoáveis, estão listadas aqui e aí a gente vai discutir elas hoje. Mas o que você acha, né, desse incidente? É um incidente que eu conheço. É um incidente que eu tenho conhecimento faz uns meses. E eu fiquei chocado quando eu vi assim, porque é muito louco. É tudo muito enigmático, né? Não tem uma resposta, né? E fica. Eu fiquei. Depois que eu pesquisei, vi vídeos sobre, vi fotos do caso, eu ficava martelando na cabeça o que poderia ter acontecido, mas não tem, né? Como. Assim como o caso do Passo de Adolf, não tem como você marcar, falar é isso. Então é um caso assim que me até hoje me arrepio de falar dele. E é recente, se você parar para ver, né? 93 tava aí, ó. Você, um aninho depois você nasceu e não faz tanto tempo assim, sabe? Você vê que é um. Isso ainda pode rolar nessas regiões e é uma coisa que a gente vai discutir hoje, né? Sim, e entrando mais a fundo na história, tem a Lyudmila Korovina, de 41 anos, era uma habilidosa instrutora de sobrevivências e caminhadas, chamada de mestre por seus colegas de trabalho e alunos. Ela era conhecida por tratar seus alunos com severidade e frequentemente pressioná-los, e que inspirava confiança e ensinava habilidades essenciais para as caminhadas. 6 dos alunos de Lyudmila planejaram uma caminhada até a cordilheira de Camardaban no verão de 93. E a Lyudmila lideraria o grupo. Ela conhecia bem a região, que era um destino turístico muito apreciado e visto como um local muito seguro para caminhadas, principalmente no verão. Ela havia se preparado para a viagem com os alunos e ela era muito chegada a cada um dos alunos que foram com ela nessa
caminhada. Os primeiros 6 e os que estavam mais próximos de Lyudmila foi Sasha, que tinha 23 anos. Sasha era quase um filho para Lyudmila, porque ela o conhecia há muitos anos. Os outros 5 alunos eram Timur, de 15, Vitória, de 16, Valentina, de 17, e Tatiana, de 24, e Denis, de 19. Super jovens, né? Que coisa, Sim, assim, você vê. Mas, assim, eles estavam super seguros, ia ser uma caminhada perfeita, eles estavam com uma estrutura maravilhosa. O que que tinha para dar errado, né? Nessa viagem? Tipo, eu fico imaginando a situação para eles, porque foi tudo muito de repente, né? É uma loucura. Mas eu fico imaginando eles assim no desespero do momento. É uma coisa que você nunca vai imaginar que vai acontecer com você numa caminhada. é uma. É, esse pessoal todo jovem, assim, né? Eu acho que eles. Acho não, né? Eu tenho certeza que eles depositaram toda a confiança na Lyudmila, né? Por ela ser a mais velha do grupo, ser a professora, sabe? Ser aquela pessoa que vocês. Como uma mãe, né? Mais ou menos assim. É. Você tem aquela confiança e que não vai errar e tal, mas tudo pode acontecer, Estava né? fora do alcance dela, é. Bom, e a gente tem a ideia, né, do grupo no início da jornada, e os 7 chegaram à cordilheira da Vila do Murino, em 2 de agosto de 93. Eles estavam ansiosos para iniciar a jornada pelos Alpes. Foi prometido a eles que teriam um céu claro e ensolarado na previsão do tempo. Um dos 3 grupos de caminhada da região era liderado pela filha de Lyudmila, a Natália. No dia 5 de agosto, as suas respectivas rotas de caminhada teoricamente se colidiriam. Os 2 grupos deveriam se encontrar. Os 6 alunos estavam todos ansiosos por iniciar a viagem, porque era para eles demonstrarem que eram caminhantes competentes. O grupo vinha se preparando para essa viagem há meses. Os primeiros 2 dias de caminhada foram mais tranquilos do que o previsto. O grupo se esforçou bastante e fez um excelente momento escalando o cume do Restraliador. Em 4 de agosto, porém, ao iniciarem a descida, descobriu-se que a previsão do tempo era imprecisa e foram recebidos com fortes chuvas. E aí é que já inicia, né, o primeiro perrengue deles. Já começa a dar ruim, né? Como dizem. Que é Uhum. uma outra coisa que me deixa assim pensativo, é que também parece que o tempo, assim, as chances de sorte, de coisa, não ajudaram eles, né? Também. É, É, com isso, é. se não tivesse acontecido, vamos supor isso, talvez é, eles teriam mais chance, né, de ter tido sucesso e tal. É uma coisa que eu fico pensando sobre várias, né, É. dos Até porque a gente perrengues. vai analisar, mas se você parar para ver, a condição climática das chuvas pode ter influenciado fortemente, né, em tudo que aconteceu. Sim. Então, já vamos prestar atenção nessa questão. E o caminho do grupo seguiu naquele dia. A jornada de cada caminhante foi retardada pelo peso extra de seus suprimentos molhados, embora houvesse cobertura das árvores nas proximidades, e a Lyudmila tomou a decisão precipitada de montar um acampamento em uma área exposta devido ao cansaço dos caminhantes. O grupo não teve sucesso em iniciar uma fogueira naquela noite, mas todos estavam de excelente humor. Na manhã seguinte, a fogueira foi acesa com sucesso e todos compartilharam o café da manhã antes de sair para o dia. Pretendiam conhecer Natália
e pensaram que conseguiriam surpreender o outro grupo, dada a rapidez com que eles escalaram a montanha no dia anterior. Então temos o primeiro sinal de problema, né? Que a Natália e o grupo dela chegaram ao local no encontro mais tarde naquele dia. Mas a mãe de Natália, a Lyudmila, não, não havia chegado. E a Natália se preocupou com a mãe e o grupo continuou a caminhada, pois ela presumiu que o mau tempo havia atrasado eles, né? Infelizmente, algo muito pior atrasou os caminhantes. Pois é, no dia 10 de agosto, um grupo de canoístas no rio do Sopé das Montanhas de Carmardaban observou algo na linha das árvores enquanto ele remava rio abaixo. Bom, parada, olhando para eles, estava uma garota solitária. De acordo com algumas versões, ela estava coberta de sangue seco. Quando os canoístas se aproximaram dela com a cautela, a menina começou a chorar, na tentativa de contar-lhes sua história. Ela finalmente se apresentou como Valentina e afirmou ter feito caminhadas com as outras 6 pessoas. Aterrorizados, os canoístas levaram Valentina ao departamento de polícia do bairro e registraram queixa lá. Ela não foi capaz de relatar cuidadosamente a narrativa do que aconteceu aos outros 6, até muitos dias depois do fato ocorrido. Segundo Valentina, após tomarem café da manhã naquela manhã, o grupo desceu a montanha, mas pouco depois ocorreu a primeira catástrofe. Um pouco atrás do grupo, Sasha começou a gritar. Quando todos se viraram para olhar para ele, ele estava espumando pela boca e sangrando pelos olhos e ouvidos. Ele caiu no chão tremendo. Antes de ficar imóvel, Lyudmila correu até ele e disse aos outros que continuassem. E aí que o negócio ficou muito bizarro, né, Má? Sim, ela estava desesperada para fazer o Sasha acordar e estava em um terrível estado de angústia. O grupo restante não tinha andado muito antes de ouvir os gritos de Ludmilla e perceberam que ela estava com os mesmos sintomas que o Sasha havia apresentado e correram para ajudar ela. E a Ludmilla estava jorrando sangue pelos olhos e pelo nariz enquanto espumava pela boca. Ela tremeu violentamente antes de cair em cima de Sasha. Tatiana, que chegou primeiro que a Ludmilla, foi a próxima a desmaiar, apertando a garganta como se estivesse com dificuldade para respirar. Ela foi cautelosamente foi até uma pedra próxima onde bateu sua cabeça nela até desmaiar. Denis se agachou atrás de uma pedra enquanto Timur e Vitória fugiam. Depois de ver 3 de seus amigos mais próximos aparentemente falecerem em questão de minutos, Valentina ficou imóvel. Victoria e o Timur desmaiaram enquanto corriam e morreram da mesma forma, rasgando as roupas, cuspindo sangue e rasgando a garganta. Valentina e Denis fugiram do local da morte de seus amigos depois de perceberem que eram os únicos sobreviventes. No entanto, Denis não demorou muito para desmaiar violentamente. Em pânico, Valentina fugiu, deixando seus amigos para trás. As únicas coisas que ela tinha eram uma barraca e roupas do corpo. Foi muito estranho isso. E a Valentina ela acabou descendo a montanha, correndo para gritar que estava mais longe possível dela, né, naquele momento. E ela montou depois a barraca para passar a noite, né, sob uma cobertura suficiente ali das árvores. Aí ela ficou mais distante do ocorrido. E ali ela conseguiu, por um acaso, de cochilar um pouco, né? Eu acho que ela deve ter dado um apagão nela, de repente. Bom, quando ela acordou e descobriu que ainda estava viva, e precisaria de recursos para atravessar a floresta sozinha. A questão era que para recuperar os pertences, ela precisaria voltar ao local da morte dos seus companheiros.
Então ela subiu a montanha de volta, refazendo seus passos, sabendo que não tinha outra opção. Ao chegar no local, descobriu que nenhum deles havia emergido de suas posições caídas. Valentina rapidamente reuniu os suprimentos que precisava de seus corpos e, depois de se certificar de que todos estavam mortos, ela se dirigiu para as áreas de emergência. Ela seguiu montanha abaixo por 4 dias, na esperança de que alguém a encontrasse, mas ela acabou descobrindo um rio e começou a segui-lo. No final do 4 dia, os canoístas localizaram e salvaram ela. Muito bizarro isso, né? Foi do Neida que aconteceu. É uma coisa assim muito muito pra cabeça, né, da pessoa. Do nada as pessoas começarem a morrerem igual É um filme de dominó, né? terror. É tipo Não, assim, e de uma forma feia, né? Tipo, espumando. Imagina os olhos. Imagina você ver essa cena. Você não dá nem pra imaginar o que tá acontecendo ali. é uma. Nossa, e eu nem imagino como é você testemunhar isso, né? Porque é uma coisa muito assim, é coisa de filme, não tem Sim. Mas outra. assim, fica pensando, a curiosidade que também pegou, por que só ela sobreviveu? Né? Sendo que assim, você percebe que o Sasha, né, foi o primeiro, ele tava ali, ele já rapidamente entrou nessa situação. Em seguida, a Lyudmila foi lá tentar ajudar ele também, acabou caindo morto em cima do cara. E aí os que fugiram, foi por um tempo, mas o negócio se abateu por todos e todos morreram do mesmo jeito. O negócio da menina bater na cabeça na pedra, nossa, que impressionante. Imagina a agonia que ela não devia estar sentindo para fazer isso. Devia estar mexendo no cérebro, alguma coisa, muito estranho. Eu fiquei. É como se fosse uma. É tipo assim, é melhor isso do que isso que eu tô sentindo, né? Quase É. tipo um. Igual uma pessoa que tá pegando fogo se joga de uma janela, né, pra É. amenizar o. Sim. É. É uma coisa muito bizarra. Por isso que esse caso me fascina tanto, assim. Tantas coisas relacionadas que trazem esse mistério todo que é fascinante. É. E apesar da polícia ter recebido uma denúncia, nenhuma busca formal foi realizada até o dia 24 de agosto. Os helicópteros demoraram 2 dias para localizar os restos mortais, porque Valentina ainda não tinha conseguido contar a sua versão do ocorrido. De acordo com o relatório da autópsia, todos eles, exceto Lyudmila, que teve um ataque cardíaco, morreram de hipotermia. Todos foram encontrados com os pulmões machucados, mas uma escassez de proteínas provocada pela fome e pela hipotermia extrema foi identificada como a causa da morte. No final, foi decidido que as mortes não foram intencionais. Esta decisão é peculiar à luz do testemunho de Valentina e é crucial para muitos dos argumentos apresentados nesse caso. Aí a gente entra na parte, né, das teorias que cercam esse caso. Muitas explicações foram propostas como resultado do mistério deste incidente, o que é compreensível dada a quantidade de investigação que foi realizada sobre ele. Essas crenças, como aquelas para qualquer ocorrência inesperada, variam desde explicações baseadas na ciência até aquelas que envolvam extraterrestres e o paranormal. E a gente vai destacar algumas teorias que, do ponto de vista científico e prático, fazem mais sentido. Nenhuma teoria pode explicar completamente o que aconteceu, né? No entanto, vários deles podem se aproximar
ou mesmo sobrepor-se uns aos outros. É, uma das teorias que apareceu sobre esse incidente foi que eles tropeçaram em algo enigmático. Bom, de acordo com isso, é possível que os caminhantes acidentalmente tenham tropeçado em um experimento militar russo nas terras altas e tenham morrido como resultado. A polícia e o médico legista mentiram sobre suas mortes, dado que seguiram um percurso diferente do habitual pela área. É provável que o percurso alterado os tenha colocado em contato com algum experimento que não esperavam. Então, apesar disso, essa explicação tem duas falhas principais: o local onde os caminhantes morreram e a sobrevivência de Valentina. No verão, vários grupos de turistas podem ser vistos passando pelas montanhas de Karmandaban a qualquer momento. Seria estranho que uma experiência ultra secreta acontecesse num espaço público durante a época de turismo na Sibéria, especialmente quando há muitas opções de lugares extremamente remotos para efetuarem seus experimentos. Além disso, a parte da montanha onde os caminhantes morreram era um espaço aberto, visível ao ar livre e de terras mais altas. As próprias montanhas Karmandaban não fariam sentido como um local para uma operação ultra secreta, pela qual valeria a pena sacrificar pessoas. Há também o curioso caso de Valentina, o que permitiu, né, que ela sobrevivesse. Ela não pode ter escapado assim, né? Então a gente fica imaginando várias possibilidades. Não há para onde fugir ou se esconder, vendo a geografia da área. Por que ela não foi silenciada, né, ou condenada à morte pelos militares que supostamente estavam fazendo os experimentos ali? Porque apenas os outros foram. Então, assim, acaba ficando um pouco falha essa teoria, imaginando que seria um experimento militar numa área que era comum, tipo, de caminhantes turistas e tal. Então era muita exposição, eu acho, para o Estado fazer isso. Muito embora a gente conheça ideias sobre a Rússia de que eles são mestres na espionagem, eles são mestres em veneno, né? Falam que tem até documentários que mostram os espiões russos matando as pessoas com guarda-chuva, com veneno na ponta, sabe? Falam que eles são os melhores nisso. Então, assim, provavelmente foi alguma coisa que vazou, assim, que dá a impressão que vazou e acabou atingindo ele, sabe? Mas não dá pra dizer que foi naquela região. E aí é o que torna tudo muito confuso. Essa teoria é palpável, né? Tudo e tal, mas tem as falhas. É, e eu fico me perguntando também, né? Porque tem toda essa parte da investigação que demoraram, né? Pra ir atrás dos corpos e Nossa, tal. demoraram muitos dias, É né? como se tivessem esperando algo passar, sabe? Isso ficou a É. impressão. Aí eu fico Estranho. pensando, né? Será que não foi isso e tal? Mas Uhum. como já disse 300 vezes já, é muito difícil você marcar algo como sendo isso. É. É muito difícil. E tem o uso de agentes nervosos soviéticos, o Novichok mortal. Como muitos investigadores têm apontado ao longo dos anos, os sintomas relatados por Valentina são compatíveis com morte por armas químicas, especialmente agentes nervosos, particularmente convulsões e espuma pela boca são sintomas de uma poderosa toxina nervosa. Os resultados da autópsia e esta morte também são consistentes. Contusões pulmonares podem ser um marcador de morte por gases nervosos, uma vez que a exposição a agentes nervosos podem causar dificuldade respiratória. Os agentes nervosos também podem causar parada cardíaca, o que se enquadra na causa da morte da Lyudmila. Mesmo que tenham sido submetidos a uma toxina nervosa, a causa da morte dos outros caminhantes, porque podem ter ficado inconscientes ou entrado em coma antes de sucumbirem à exposição.
outras teorias também são apresentadas por especuladores. Alguns sugerem que o gás Novichok pode ter sido exatamente o agente nervoso que assassinou os caminhantes. A família de gases Novichok de agentes nervosos foi desenvolvida pela Rússia soviética em até 1993, o ano da tragédia, sendo 10 vezes mais letal que o VX e 20 vezes mais letais que o Sarin. Acredita-se que seja um dos agentes nervosos mais mortais já criados. Segundo os relatos, os agentes Novichok foram testados perto da região de Karmar-Daban. Os caminhantes sofreram uma morte rápida após serem expostos a esse gás. No entanto, as duas teorias mencionadas são falhas em seu raciocínio. A primeira e a mais frequente é a sobrevivência de Valentina em tudo isso. Ela era próxima da maioria de seus amigos falecidos e até voltou ao local sem sofrer o mesmo destino. A segunda é de onde veio o gás se não havia ninguém para liberá-lo. Isso é muito estranho mesmo. E é o que mais pega. Porque envenenou todos, menos ela. Sendo que teoricamente, né, é um veneno super forte e letal e tudo mais. Sim, o que faz dela especial para ela não ter morrido? E assim, você vê que deve ter sido um acidente mesmo, porque se fosse para matar, teriam matado todo mundo. Não deixar testemunha, né? No caso, se É, fosse um experimento, e assim. é muito estranho. E tem algumas pessoas, a gente vê na internet comentando, tem uma explicação que eu vi de um blog, que é um blog americano, ele é Mister Mórbido, né, conhecido Senhor Mórbido. E ele, na ideia dele, por exemplo, os agentes nervosos mais fortes podem ser perigosos em áreas onde inicialmente usados por um longo período de tempo. O que significa que eles poderiam ter permanecido ali na linha das árvores, ali na atmosfera. São solúveis em água também. Podem levar 4 meses para se dissipar e são compostos de partículas grandes que frequentemente flutuam perto do solo. Bom, a hipótese dele é um papel significativo nisso é o desempenho da chuva torrencial naquele dia. O potente veneno nervoso, possivelmente esse Novichok ou esse VX, que só tinha sido testado 4 ou 5 meses antes, num local mais secreto, nas montanhas, num lugar mais distante, pode ter sido levado pela chuva até a colina, né? Que é uma teoria dele ali. Alguns dos produtos químicos ainda perigosos moveram-se com a água enquanto ela evaporava sobre o sol da manhã, naquele dia que estava fazendo sol. Mas não se moveram muito longe, então ficou permanecendo ali uma espécie de epicentro próximo ali ao solo. Sasha teve o azar de pisar em uma área altamente contaminada, o que gerou sintomas que aparentemente quase imediatamente ali ele já morreu. Ele pode ter inalado o veneno ou absorvido ele pela pele. Lyudmila foi submetida ao mesmo ambiente perigoso quando ocorreu o envenenamento, lá, o suposto envenenamento em Sasha. Então aí já vê que a região que ele estava, ela chegou na região, ela começou a ter o mesmo sintoma. O Timur, a Tatiana, a Vitória, eles foram os primeiros a chegar a Ludmilla, mas eles acabaram, quando eles viram a cena, eles fugiram imediatamente. Isso acabou adiantando ligeiramente a morte deles. Bom, Valéria, ela não foi exposta à concentração significativa da toxina, porque não se aproximou o suficiente de Ludmilla. Em vez disso, ela apenas interagiu com Vitória e havia deixado a área que estava contaminada. Então, ela meio que escapou ali de um epicentro de envenenamento. E o Denis, né, originalmente também não era afetado por níveis elevados, mas a sua escolha de ficar parado, se agachar, ficar escondido,
acabou sendo a sua ruína, porque chegou até ele. E ele inalou pequenas quantidades de veneno que flutuavam ali, né, perto do chão. Embora sua morte tenha ocorrido mais lentamente, já que ele teve menos exposição a ela do que os outros cinco, ela finalmente o alcançou uma hora. E as autoridades russas esperaram para iniciar a busca para se certificarem de que a maior parte do produto químico tinha evaporado antes de enviar uma equipe de recuperação, pois suspeitavam que o excesso do teste de agentes nervosos pode ter sido a causa das mortes dessas vítimas, né? Então é aquela teoria que você imaginou deles não irem fazer a busca porque, de certa forma, o Estado ali, o departamento tinha certas informações sobre isso, de levantar a orelha para pensar, né? Porque não é comum você demorar para fazer uma busca de resgate. A gente, pelo menos, né, um senso comum é quando você reporta um caso assim, na hora você manda helicóptero, Uhum. cães, é o que eu acho, né, que É. deveria ser feito, mas não, eles esperaram pra, como, tipo, o gás, vamos supor, o gás abaixasse lá e foram lá depois que isso se dissipou, aí foram lá e resgataram, né, os corpos. E Mas é muito estranho, né? A questão do envenenamento. Sabe que eu até acho que faz um sentido essa teoria? Tipo, imaginar que tipo, a chuva, né, trouxe a neve, vai levando a água. Só que como é que vaza? Porque assim, é um laboratório, provavelmente. Como é que vai vazar um gás desse, né? Tipo, difícil. essa teoria é boa, mas eu acho que tem algumas coisas assim, algumas inconsistências. É, Uhum. eu não sou cientista, né? Sei lá, posso estar sendo, provavelmente estou sendo ignorante falando isso, mas é, será que o cara pisou mesmo e ativou aquele tanto de gás que tava ali, aquele veneno, e acabou matando todas essas pessoas assim? Isso é uma coisa que fica assim meia que eu não não me atenho muito a essa. Às vezes não que ele pisou e ativou, mas ele estava passando por uma região que já estava contaminada e ele entrou, tipo, no foco, sabe? Sim, sim. É, Não sei. é complicado essa, É. esse caso. E tem essa parte, né? Será que a Valentina estava delirando? Porque quando ela foi encontrada, ela estava em estado de choque, né? Uhum. E quando alguém passa por um trauma desse, muitas vezes a pessoa lembra das coisas incorretamente, sem os detalhes certos, Uhum. especialmente quando reconta o evento muito tempo depois, como fez Valentina, sem qualquer culpa. Ela ela poderia ter alterado alguns detalhes da história. Muitas É. pesquisas foram feitas sobre os relatos de testemunhas oculares podem ser pouco confiáveis. É plausível que os caminhantes tenham realmente falecido da maneira descrita no relatório da autópsia, por não estarem adequadamente protegidos naquela noite. O grupo morreu junto na montanha de hipotermia. Ressalta-se que os indivíduos que falecem por hipotermia vivenciam o despir paradoxal, no qual tiram as roupas pouco antes de falecer. Isso teria porque os caminhantes foram descobertos parcialmente despidos. Ah, sei lá, eu acho que é por causa do desespero que eles foram se rasgando, né?
Foi uma coisa meio assim, foda. Eu não acho que ela tava alucinando, não, viu? Eu acho que realmente aconteceu isso. Eu acho muito estranho não ter saído na autópsia os venenos, né? Porque eles morreram de hipotermia, mas assim, quando ela foi voltar para pegar as coisas, ela, tipo, viu que eles já estavam mortos. Assim, eu não sei se eles morreram de hipotermia. Eu não confio muito na Rússia, sabe? Eu acho que eles muquiam, eles não são verdadeiros com. Não são claros com o seu povo e nem com muito menos com o resto do mundo, sabe? Então eu não consigo acreditar nem nas autópsias que são feitas, porque recairia a culpa do Estado, né? O Estado seria o culpado, de certa forma. Então, eu acho muito estranho isso. E, bom, tem a ideia da contaminação das águas, né? Essa hipótese, ela também pressupõe que os venenos, eles foram trazidos pela chuva, né? Que veio com as águas, mas sugere que os caminhantes, eles consumiram os produtos químicos da água ali que eles estavam bebendo do rio. Um local conhecido para o descarte de resíduos tóxicos é o Lado Paikal, localizado acima das montanhas. Os caminhantes poderiam ter ingerido involuntariamente produtos químicos letais com a refeição se os resíduos tóxicos tivessem sido varridos para o rio, abaixo ali, ficado na água. Mesmo um dos agentes nervosos solúveis em águas indicados anteriormente poderia ter sido a contaminação. Valentina pode ter conseguido sobreviver porque consumiu menos água ou obtendo-se de uma fonte diferente da dos outros caminhantes. Todos os caminhantes morreram mais tarde porque a maioria das drogas, né, muito venenosas, ela demora algum tempo, alguns minutos para fazer efeito. Semelhante ao cenário do agente nervoso, essa toxina pode ter tornado os caminhantes ineficazes, fazendo com que experimentassem a hipotermia e morressem antes que a toxina fizesse um efeito. De acordo com a natureza do veneno, pode não ter sido aparente numa avaliação toxicológica típica. Este argumento tem falha de que cada morte foi um incidente singular. Não faz sentido que apenas o grupo seja afetado por um abastecimento de água tão gravemente contaminado se for frequentado por muitos outros viajantes. Até porque a gente sabe que tinha outros grupos ali, né, naquela região também fazendo escaladas. Inclusive a própria filha, né, da Lyudmila estava ali naquela região. Então, por que outros caminhantes também não morreram? Aí já cai a teoria da água. É, eu acho que essa outra teoria passada, a do gás ali, que tava naquela específica área, naquele metro quadrado ali, que é mais plausível do que essa, assim. É. E é uma coisa assim que eu também não acho essa teoria muito. Não me apetece, assim, entre aspas. Eu Uhum. não curto muito essa teoria. Eu acho que, sei lá, Ludmilla é, tomou a água, o Sasha, os outros seis, mas a Valentina, ela possivelmente eles tomaram o mesmo tanto, se fosse assim o caso, acredito eu, né? Sim, É, com vamos certeza. supor que cada um tomou 500 ml, uma garrafinha. É, eu acho que ela teria morrido também, sabe? Não sei, eu não Eu acho que sou. nessa condição teria. Assim, tem a questão que, por exemplo, você vê pessoas que são envenenadas e não morrem com facilidade. Tem o caso do Rasputin, que tentaram envenenar, nossa, mas tentaram de tudo para matar o cara, né? E mesmo com veneno, ele não morreu, ele morreu de outra coisa, porque mataram ele mesmo ali, mas envenenamento não funcionou. No caso da Flor de Lis também, o, o Anderson, que foi o cara que é a vítima, né? Ela tava envenenando ele há dias e ele não morria. Ele parava no hospital, ficava com úlcera, mas ele não morria envenenado. Então, algumas pessoas pode ser que tenham uma resistência. Mas no caso desse veneno específico, como ele é altamente contagioso, forte, eu acho que para uma mulher com corpo pequeno, sabe, ela teria que morrer.
igual os outros, entendeu? Eu acho que seria mais ou menos isso, levando em conta que ela é o porte físico dela, uma pessoa pequena, né? E jovem também. Você vê que não tem aquela resistência física, assim, né? Então, não sei, eu também acho que a água não foi. E tem essa outra teoria que eles comeram algo venenoso. Essa é uma das teorias mais intrigantes. Este é o único cenário que conheço que Valentina é genuinamente impactada pelo que matou os caminhantes, respondendo a algumas preocupações sobre o quão diferente ela parecia dos outros 6. Um dos caminhantes provavelmente pegou o tipo errado de cogumelo para adicionar ao café da manhã. Os efeitos do envenenamento por cogumelo começaram a aparecer enquanto eles caminhavam após o café da manhã, fazendo-os ter alucinações e mal-estar. Curiosamente, ver outras pessoas chorando sangue é uma alucinação comum provocada pela psilocibina química. A psilocibina é um composto encontrado nos infames cogumelos mágicos. Overdoses de psilocibina podem resultar em psicose, convulsões, paradas cardíacas e possivelmente colocar a pessoa em coma. Mais uma vez, seja uma viagem ou um coma, é provável que os caminhantes tenham morrido de hipotermia por estarem em um estado alterado. Valentina poderia ter sobrevivido se tivesse consumido menos cogumelos, tivesse tolerância aos efeitos ou mesmo apenas uma predisposição genética para ser menos impactada. Se tivesse vestindo roupas mais quentes ou tivesse fugido para a floresta e se refugiado na paranoia. Mesmo que essa tragédia possa ser um mistério, existem muitas possibilidades que poderiam explicá-la tragicamente. Muitos dos parentes dos caminhantes podem nunca encontrar a solução para este caso porque não há uma causa definitiva. O que a gente pode esperar é que no futuro, né, quando a tecnologia for avançada, as respostas para todas essas questões, né, que a gente tem sejam respondidas. Mas eu não acredito nessa questão do cogumelo, não. Primeiro, porque a Lyudmila, por ser uma considerada uma mestra ali, né? Ela que regia, né, toda a caminhada, que fazia tudo, a preparação da equipe, dos caminhantes. Duvido que uma mulher competente, assim, uma treinadora, ia pegar e liberar cogumelos mágicos pra galera comer no meio da neve. É super perigoso. Gente, o estado alterado em uma região assim, que você está fazendo um tipo de trabalho assim, é risco de vida, obviamente. Isso em qualquer lugar, uma floresta, qualquer lugar. Entendeu? Você não sabe qual que vai ser a reação da pessoa. E outra, você acha que ela não, por ela ser experiente, ela não ia identificar na região se tiver cogumelos mágicos naquela região, tá, gente? Não sei se tem também. E você acha que ela não ia identificar? Ela tem esse treinamento para identificar a alimentação da região também, sabe? E suponhamos por um acaso que eram cogumelos mágicos. Suponhamos, eu não. Mas assim, você acha que também ia pegar uma quantidade ao ponto de dar uma overdose dessa? Tem que ser muito cogumelo, eu acho, para dar uma overdose dessa, assim. Então, eu não acredito nessa ideia, não. Eu acho que é mais para descredibilizar os caminhantes mesmo e, de certa forma, tentar colocar a culpa neles, sabe? Mas não faz sentido nenhum para mim uma equipe de caminhantes profissionais consumirem uma quantidade altíssima ao ponto de ter uma overdose numa caminhada na neve super perigosa. Para mim é ridícula essa teoria. Essa teoria é uma
camadas assim que não faz tanto sentido pra mim. A não ser que, vamos, seja lá, um cara pegou e colocou, trouxe esses Escondido. cogumelos de algum lugar e colocou na comida, sei Mas teria lá. que ser uma quantidade absurda, porque assim, eu não sei, né? Eu nunca consumi cogumelos mágicos, também não sei como é que funciona, mas por exemplo, tem a questão da microdose que utilizam em medicações, né? Até fazem algumas coisas médicas com os cogumelos, existem estudos. Mas assim, eu acho que para dar uma overdose realmente tem que ser razoável a quantidade, entendeu? E é tipo, para dividir uma overdose para 5, 6 pessoas, é muito cogumelo, eu acho. Então, assim, eu acho que nem tinha condições deles terem tudo isso lá, sabe? Para matar todo mundo. Talvez poucas pessoas, mas não todos. Teria que ser uma quantidade bem razoável. Eu não sei, para mim isso foi para descredibilizar mesmo eles e fazer teoria em cima. Mas uma coisa que me chama atenção é o fato da Valentina ela não comentar. Ela, tudo bem, a gente entende o trauma. Imagina a cena também dela sendo encontrada, né? Tipo, toda cheia de sangue no meio das árvores ali. Deve ter sido um trauma horrível para ela. Mas é estranho, porque depois disso ela não comentou mais. A mídia chegou aí atrás dela, mas ela não comenta sobre esse assunto tal. E é uma pessoa que está viva. E a gente tem esse caso. Eu acho o caso Passo de Atrof um pouco mais misterioso no sentido dos corpos terem sido encontrados com perfurações estranhas, tipo sem os olhos, sem a língua. Isso para mim foi o mais esquisito. A deles, eu já suspeito realmente que tenha sido algum tipo de envenenamento, sim, até porque tem essa questão que eu comentei, que os russos têm esse histórico de espionagem, de testes, e eles fazem o que tiver que fazer. E, meu, vazou, aconteceu merda, entendeu? E eles não dão satisfação pra ninguém. Né? Eles têm essa ideia. Então, sei lá, eu acho que tem isso, pra mim, por exemplo, extraterrestre não cogito. Mas no caso, o Passo de Atlof, o extraterrestre, ele é cogitado, né? Justamente por causa dessa questão das mutilações também. Mas é um caso curioso, interessante, recente, na mesma região. E aí eu fico pensando, será que daqui a alguns anos teremos outro incidente, Má? Espero que não, né? É Pra... muito estranho, né? É muito bizarro esse caso. É um dos que eu mais gosto, assim, de pensar sobre e criar teorias e tal. E é muito legal, sabe? Apesar de ser triste, né? Claro. Mas é muito legal, assim, você ficar pensando todo o que ronda esse caso, mistério, sabe? Assim, é uma coisa É. muito complicada de se resolver, mas pode ser uma coisa tão simples, né? Como um envenenamento, que é o que provavelmente aconteceu, né? Mas que tá coberto, né? Para debaixo do tapete. É. E você tem mais alguma coisa para acrescentar, Má? Não, só gostaria de agradecer a quem ouviu até agora. Muito obrigada. E se você pudesse se inscrever no canal no YouTube, é Mentes e Medos. E muito obrigado e até a próxima. É, até a próxima, tchau.